O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 209, Resíduos Plásticos, Verdades e Mitos. E a gente vai receber hoje, neste episódio, o Rui Katsuno, fundador do Instituto Sou do Plástico. E eu e o Renato. Tudo bem, Rui? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, obrigado. Muito obrigado por ter me convidado. Vamos falar sobre materiais plásticos, né? Olá, Rui, tudo bom? Bem-vindo ao nosso podcast aqui, o Beabá da Sustentabilidade. E aí, Gustavo, e a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Vamos conversar, fazer uma conversa muito boa. Tenho certeza que o Rui vai desmistificar muita coisa que a gente escuta aí falar sobre o mundo dos plásticos relacionados à sustentabilidade. Tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa aí para a gente esclarecer muita coisa e trazer o Beabá aqui para todo mundo. Boa. E hoje nós vivemos rodeados por materiais que moldam o mundo moderno. Metais, vidros, madeiras, papéis e, claro, os polímeros que conhecemos como plásticos. Cada um desses materiais possui propriedades únicas, vantagens e desafios ambientais. Os polímeros, em especial, são um grupo de materiais sintéticos ou semissintéticos formados por longas cadeias moleculares que conferem resistência, leveza e versatilidade. São amplamente utilizados por serem moldáveis, duráveis e baratos. Dentro do universo dos plásticos, distinguimos os termoplásticos, que podem ser aquecidos, moldados e resfriados várias vezes sem perder suas propriedades. Os exemplos são o PP, o polipropileno, o PEAD ou PEBD, que é o polietileno de alta ou baixa densidade, o PET, que é o polietileno tereflatado, tá certo? Tereftalato. É exatamente esse que eles falaram, que é o mais complexo, por isso que a gente chama de PET. O PVC, que é o policloreto de vinila, o PS, que é o poliestireno, o PC, que é o policarbonato, e o PA, que é o poliamides. Depois tem os termofixos, que eles endurecem de forma permanente após o aquecimento e a moldagem. Exemplo, epóxi, baquelite, o elastômeros ou borrachas, que possuem alta elasticidade, voltando à forma original após a deformação. E apesar de sua utilidade, os plásticos também geram problemas ambientais sérios, especialmente quando descartados de forma incorreta. Um dos mais preocupantes é a contaminação por microplásticos, partículas microscópicas que se acumulam nos oceanos, nos organismos vivos e até na água que bebemos. Isso levanta questões sobre saúde humana e equilíbrio dos ecossistemas. Obrigado, Gustavo, pela introdução. Vamos seguindo aqui. E já chamando ao Rui aí, né? Depois dessa explicação do Gustavo, agora especialista em polímeros e materiais aí. Vai Rui, sair afiado, hein, Gustavo? Então. E dos trava-línguas também, né? Sim, sim. E o Rui, bom, já tem uma experiência aí, né, profunda na indústria dos plásticos, e acho que seria legal você, primeiro, se quiser se apresentar, né, apresentar um pouquinho mais sobre a Sou Plástico, mas a gente diferenciou, né, vários tipos de plásticos, termoplásticos, termos fixos, borrachas, enfim, né, elastômeros, mas a gente também tem outras classificações, né? Os plásticos eles podem ali ser moldados como plásticos de engenharia, os plásticos são muito utilizados para embalagens, né, uso único. Dentro desses segmentos, se você puder também nos explicar um pouco a utilidade desses plásticos para cada um desses segmentos, suas importâncias e também os problemas ambientais que talvez sejam envolvidos em cada um desses segmentos, para a gente começar a aquecer, né? Porque a gente sabe que os plásticos têm várias funcionalidades, vários usos, e isso é uma coisa importante da gente ressaltar e trazer aqui para os nossos ouvintes.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rui Katsuno. Eu tenho uma empresa que se chama MTF Termoformadoras. Eu fabrico equipamento para termoformagem. Estou presidente do Instituto Sou do Plástico, onde trabalhamos com educação ambiental, e vamos falar dele um pouco mais à frente. Estou vice-presidente na ABMAC, da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para a Indústria do Plástico, e estou vice-presidente da Associação Comercial de Mariporã. Eu lido com materiais plásticos todos os dias, eu só falo disso, né, minha vida. Então vamos voltar lá no início. O material plástico ele surgiu já para eliminar a matança de elefante. Então o cara matava o elefante, matava o rinoceronte, fazia uma bolinha de sinuca. Foi ali que surgiu o primeiro polímero, que foi o baquelite, substituindo a matança de animais. Depois vieram os sintéticos, substituindo estolas das madames, antigamente, que eram feitas de pele de animais. Eu estou falando da parte boa, tá? E aí nós tivemos também o tooling, quando fez a primeira sacola plástica, foi para resolver um problema ambiental de retirada de árvores. Ele se sentiu incomodado e fez a primeira sacola plástica, que ele andava com ela dobrada no bolso, usava várias vezes, que isso pode acontecer com uma sacola plástica. Já em relação aos termofixos, que são o baquelite, esses materiais ele vai fazer uma vez só e não vai ter o reaproveitamento. Quando você cai para as embalagens, tipo embalagem de bolo, embalagem de doce, que são as embalagens termoformadas, esses materiais não têm fim. O PET é o único material que recicla várias vezes e ele pode voltar para o alimento. Então, é um material que ele é laudado por todas as certificadoras, Anvisa, FDA e todas as outras. Ele, no processo de extrusão, são retirados os gases voláteis, que são quem contaminam o PET, e daí ele vira material atóxico chamado PET-PCR, que ele pode ser utilizado novamente em alimento. Já o polipropileno, que é muito falado, que tem bisfenol. Bisfenol hoje é o demônio do mercado, né? Então fala que o polipropileno tem bisfenol, que o PVC solta fitalato, que o poliestireno solta estireno na sua comida, que vai te matar. Pô, é tudo mentira, isso não acontece. Primeiro que esses materiais de consumo comum, eles não carregam o bisfenol, que é o famoso BPA, né? Eles não carregam esse material na sua composição. O único que carrega é o policarbonato, que ele não é utilizado para embalagem. Então, o policarbonato ele já está lá no número 7, que eu acho errado, mas está o número 7, porque o número 7 tem centenas de composições de materiais. A gente vê o material só do 1 ao 6, do 7 para frente você não sabe o que tem dentro. Então, do 6 para baixo, todo mundo recicla. O único que volta para o alimento é o PET. Ótimo, Rui. É importante a gente diferenciar os tipos de materiais, né? Os polímeros, eles são uma classificação gigante. Você colocou aí do policarbonato. Realmente ele não é utilizado em embalagens, isso é importante de ressaltar, apesar de que ele já foi utilizado para alguns usos, né? E o que gerou aí a questão do fitalato, né? Como mamadeiras, garrafinhas plásticas, né? São materiais duros. Pode falar. Na mamadeira em específico, hoje não desculpa tem mais te cortar, porque não, na mamadeira em específico, isso. Por que surgiu a história do fitalato na mamadeira? Do fitalato não, do bisfenol. Ele contém bisfenol, mas quando ele está aqui na sua composição normal, na garrafa normal, na mamadeira, no caso, que ela está inerte, quietinha ali na temperatura correta, ele não solta. Ele só libera o bisfenol acima do ponto, quando ele entra no ponto Vickett ali dele, que é de 155, 160 graus. Mas nessa temperatura, ninguém consegue segurar o material na mão. Então, você põe um leite quente na mamadeira, ele não ia liberar fitalato. O problema é que as mães, ou quem ia manusear a mamadeira, colocava lá para higienizar no banho-maria, era muito comum higienizar no banho-maria. Colocava na caneca, aí a caneca acabava a água, derretia o material, aí ele libera o fitalato. Mas quando ele enrijece novamente, ele encapsula de novo, então ele não está liberando mais. Ele libera naquele momento em que ele foi provocado
subindo acima do ponto Vickett. Bom, identificado isso, se era bom, se era ruim, tiraram a mamadeira de policarbonato, ela não existe mais hoje no mercado. Mas você vê muita garrafa de água chinesa no mercado de policarbonato. Não tem número embaixo, não tem nada, a gente sabe porque a gente conhece polímero. Mas você vê muito material que vem de fora, falei chinês genérico, tá? Pode vir de qualquer lugar do mundo. Eles sem validação das nossas validadoras. Então, as agências, elas trabalham e validam os nossos produtos, mas tem muito produto que entra de fora que a gente não sabe a procedência. Por exemplo, entram falando da colher de plástico preto, que a colher de plástico preto ela é feita de material reciclado e aquilo vai te contaminar, aquilo vai te trazer um câncer. Pô, é tudo mentira. Se você comprar da via correta, aquele que tem a validação, ele tem a certificação da Anvisa, ele tem a certificação do Inmetro, aquilo ali está ok para você comprar, você pode comprar, pode utilizar, que ele está seguro. Agora você vai lá na loja de R$ 1,99, compra um material sem procedência nenhuma e vai reclamar que aquilo lá pode ou não liberar, então você tem que entender o que está sendo usado, o que está sendo comprado, a maneira que aquilo foi validado. Não, é que eu achei interessante isso que o Rui trouxe, antes de a gente seguir com as outras perguntas, porque foca muito na questão de economia circular, que é o tema que eu mais gosto de trabalhar, e economia até local, né? Você falou de a gente comprar origens de procedência, principalmente nacional, que são validados por agências. É que hoje a gente vive uma sociedade de consumo desenfreado, onde as pessoas buscam sempre a economia e o material mais barato que está tendo acesso. Você comprar esse material, a gente pode expandir isso daí para roupas, para N outros produtos. Se você não tem validação, e entra até na parte do Gustavo aí de cadeias de suprimento, né? A importância de você ter cadeias de suprimento rastreáveis e que vão te dar segurança sobre a origem do produto. A gente tem hoje, igual você falou, uma desconfiança gigantesca dos plásticos. Pô, o impacto que eles vão causar, a sua saúde, a saúde humana, durante o seu uso, mas a gente tem muita tecnologia por trás, né? Existe ciência envolvida e ciência pesada, e o Brasil tem faculdades de referência mundial, inclusive, que pesquisam sobre os materiais aqui, e que mostram que, se feitos da forma correta, e você busca a origem certa disso, os materiais são saudáveis e permitidos para o uso, né? A Anvisa está regulando isso. Inclusive, é uma das grandes dificuldades de você colocar mais reciclado em outros materiais, como polipropileno, polietileno, que você comentou, né? Só o PET é permitido, que é o único que tem grau alimentício liberado pela Anvisa. Os outros ainda não conseguem se comprovar, por mais que existam tecnologias de lavagem extremamente avançadas, a Anvisa não libera, porque você não consegue comprovar ainda com ciência para o órgão, né, está evoluindo isso, mas ainda não tem 100% de certeza que aquele material vai estar 100% apto e seguro ao consumo humano após ser processado, né? Então, a Anvisa ela faz um trabalho muito rigoroso em relação a isso, e a gente tem que confiar nesses órgãos. Achei muito legal que você trouxe, Rui, os produtos de origem duvidosa, porque a gente está cheio de pessoas que querem comprar e a gente critica muito o plástico, mas não olha para o nosso consumo. Da onde que está vindo esse consumo e o que isso traz de impactos para o planeta diretamente, né? E depois a gente vai falar ainda do descarte de muitos outros temas, mas que você levantou essa bola aí, eu achei sensacional você comentar a respeito, que isso faz total sentido, pensando de um ponto de vista de rastreabilidade dos produtos, né? A gente trabalha muito ligado com as associações, com todas. Eu tenho ligação com a Abiplástico, com a Abiquim, com a Abimac, a gente conversa muito. E eu falo de economia circular todos os dias. Inclusive, nós abrimos agora em dezembro uma frente parlamentar da economia circular na Assembleia Legislativa de São Paulo, que quem abriu essa frente foi o Bruno Zambelli e o coordenador da frente sou eu. E nós levamos todas as associações a participar dessa frente parlamentar, onde nós estamos pautando projetos de lei que incentivem a economia circular, que nem nós colocamos um projeto de lei lá para fazer separação por cor dos materiais. Por exemplo, o transparente hoje, você vê uma embalagem PET e uma embalagem PVC,
uma pessoa que não entende de plástico acha que é a mesma coisa. Como todo mundo que fala mal de plástico, fala plástico, né? E não é plástico, né? Plástico tem plástico, plástico, plástico e plástico, né? Então, mas quando você mistura lá na esteira de seleção o PET com o PVC, eles têm praticamente a mesma densidade. Um tem 1,37, o outro tem 1,35. Quando moe cai na rosca, eles vão junto, um contaminou o outro, e você não consegue fazer nada com aquilo, porque são materiais que trabalham em temperaturas diferentes. Por isso que você vê muito na internet as pessoas falando que a bandejinha PET vai ser jogada no lixo, que ela vai para aterro sanitário. É verdade, muito vai para aterro sanitário, mas vai porque não se consegue fazer a identificação do que é PVC, do que é PET, do que é BOPS e do que é hoje o PLA, que está entrando também com a mesma cor. Então, se a gente entrar com um monte de material com a mesma cor, o número que está na peça, impossível a pessoa ver na esteira de seleção. Eu visito várias cooperativas, a gente tenta entender para poder ajudar da melhor maneira como fazer renda na cooperativa. Então, os termoformados agora, a gente está montando um grupo de trabalho para sair nas cooperativas para a identificação do que é PET para eles venderem a R$2 o quilo. Poxa, R$1 o quilo já compensa. 2 é ótimo, é material de rejeito. Então, nós estamos trabalhando muito com economia circular para que esses materiais eles fiquem mesmo na circularidade. Agora me vem um cara com uma garrafa transparente, ok? Recicla, tirou o lacre, está reciclada. Aí o cara faz uma água com a garrafa vinho. Pô, com intuito de quê? Aquilo só vira preto. Aí o cara vem com uma garrafa azul. Para que ele está fazendo isso? Não tem sentido. Então, são coisas que não têm sentido e não tem regramento. E dentro do nosso projeto de economia circular, a ideia é fazer esses regramentos. Como uma embalagem de bolo, por exemplo, ou uma embalagem de uva, de morango. Você faz a embalagem, se você consome a fruta, passa uma aguinha e coloca no reciclável, ótimo, é material limpo, novo, todo mundo quer. Agora, se você pegar o bolo, aí vai lá no seu Zé na padaria, ele põe uma etiqueta em cima. Acabou com a embalagem, ninguém quer aquilo. Tem que passar por 4 processos de lavagem a quente, inviabiliza a reciclagem. Aí é rejeito. Mas por que é rejeito? A culpa é do plástico? Não. A culpa é do manuseio. Na minha opinião, a culpa é da etiqueta, até, mas a culpa é de quem colou a etiqueta. Então, se ele não tivesse aquela etiqueta, é um material 100% reciclável, com alto valor de mercado, todo mundo quer esse material, falta a para no mercado de termoformagem, e esse material está indo para o rejeito por conta de uma etiqueta. Então, nós colocamos também um projeto de lei para regrar a etiqueta para que saia na primeira batida de água. Aí é um outro projeto de lei. Então, você vê, uma coisa vai puxando a outra e você vai tentando estabelecer. Se o público não nos ajuda, você não consegue fazer nada. Agora, uma pergunta mais de leigo aqui, né, sobre algumas dúvidas no dia a dia, né? Por exemplo, plástico, entre aspas, né? Pode ir no micro-ondas, no freezer, o que significam os números em símbolos nas embalagens. E por que não tem em todas? Porque eu estou com algumas embalagens aqui na minha mesa e eu vi que algumas têm, por exemplo, tem uma de uns comprimidos aqui que o símbolo é o 2. E está escrito que é o PEAD. Agora, eu tenho uma outra de comprimido que não tem nada escrito. Como é que a gente usa esse plástico de uma forma segura, nós que somos consumidores? Então, cada categoria de material plástico tem uma aplicação. O PET é um material que, a princípio, ele não é para freezer e não é para micro-ondas, mas existe muita gente que coloca no freezer. Vai fazer mal? Não. O que pode acontecer é ele quebrar, porque não é um material para ir para freezer. Ele pode rachar no manuseio, mas não vejo problema nenhum. Aquecimento não pode, porque ele trabalha numa média de temperatura baixa, então ele vai amolecer e vai contaminar o alimento, porque ele vai grudar no alimento. Tá? Não porque ele vai liberar algum tipo de contaminante. O polipropileno é o material que é aconselhado para ir em micro-ondas e em freezer. Então, você vê na sua composição, ele é próprio para isso, nos dados técnicos dele, ele é próprio para isso. Já o polietileno de alta, o polietileno de baixa, eles são materiais que você pode fabricar aquelas bombonas, sabe?
que carregava leite no passado, aquilo é polietileno de baixa. Você pode fabricar sacola com polietileno, você pode fabricar saco de arroz, saco de feijão, é tudo em polietileno de baixa densidade. E são materiais extremamente recicláveis, todos eles. Você tem também o poliestireno. O poliestireno é que normalmente se usa para copinho de café. Fala, libera o estireno. Não libera o estireno. Ele libera o estireno quando ele está acima da temperatura que estabelecida. Então, ele é vendido para você utilizar naquela condição de tomar café. Então, ele aguenta a temperatura do café, porque a Anvisa não liberaria. Todo mundo tem muita cisma da Anvisa. Depois da pandemia, teve muita cisma da Anvisa. A Anvisa ficou na hype aí, né? Todo mundo falando mal, mas assim, é muito criterioso a aprovação de um material na Anvisa. É chato pra caramba. Eu vejo os meus clientes aprovando as coisas. Cara, é muito complicado fazer a aprovação de um material. Então, ali não tem ninguém brincando. E é muito sério. O Brasil é um país que carrega as legislações mais pesadas do mundo. Aqui é um dos piores lugares. Você vê a NR12 que eu coloco em máquina aqui, as máquinas que chegam da Europa, elas não têm validação para trabalhar no Brasil. As minhas máquinas são muito mais preparadas de segurança do que as da Europa por conta da legislação brasileira. Então, isso eu falo da Anvisa e da Vigilância Sanitária também. Então, você pega, por exemplo, teve um endocrinologista, é endócrino? Não, é nutrólogo, que normalmente fala mal de plástico. Um nutrólogo que pegou uma tábua de madeira, ele passou a faca devagarzinho, não saiu nada, ele falou, tá vendo essa tábua aqui, ela é bacana, legal, essa é boa de usar. Aí pegou uma de vidro, raspou com a faca assim, falou, essa aqui também é boa, agora vamos ver a de plástico. Aí ele raspou mesmo, aí saiu o plástico, ele falou, essa aqui contamina, gera um microplástico, você não pode usar por conta do microplástico. Aí eu trouxe aqui uma agente da Vigilância Sanitária, gravei um podcast com ela, e aí pedi a explicação, o que a Anvisa pensa disso. Então, a Anvisa pensa que você só pode usar de plástico, que é a que não carrega a contaminação cruzada. Então, você pode lavar ela com água sanitária e ela não vai carregar a contaminação cruzada. Então, o plástico, esse material de uso comum que nós temos, que é do 1 ao 6 do uso comum, pode usar com tranquilidade total, porque todos estão certificados e homologados para isso. Uso único depende, é relativo o uso único. Uma garrafa de vinho, ela é de uso único? É. E por isso não pode utilizar? Então, um saco de arroz, ele é de uso único? É. Mas e se eu quiser colocar depois milho dentro dele? Ele deixou de ser uso único. Se eu pegar uma sacolinha de mercado, ela é de uso único? Sim, ela é de uso único. E se depois eu quiser fazer uma outra coisa com essa sacolinha plástica? Ela deixou de ser. Se eu quiser carregar um tênis, uma camisa. Então, é muito... Esse negócio de falar de uso único, ele é muito complexo. Porque pode ser de uso único e não, depende de você. Não, com certeza, Rui. Essa questão do uso do plástico, né? É uma coisa que eu acho que é muito importante, porque hoje a gente bate muito nos plásticos de uso único. Eu acho que a sociedade começou batendo no plástico, de uma forma geral, aí teve, né, algumas comprovações, o plástico ele não é o problema como material, o problema está muito mais, igual você trouxe aí, no consumo, a forma como que a gente lida. Porque o plástico está em tudo que a gente vive, desde computador, olhando aqui para a sua tela, né, para o seu vídeo, fácil assim, de pronto, aí eu estou vendo uns 6, 7 tipos de plástico, roupa poliamida, ABS computador, um PP no microfone, fone, a cadeira ali, possivelmente algum tipo de couro sintético, alguma coisa, cortina, enfim. O plástico tem em tudo que é lugar, né? Então, isso a gente vive hoje a sociedade do plástico, porque é um material que ele se consolidou por vários benefícios, né? Ele é um material leve, de alta modabilidade, que é fácil de você trazer conforto para o nosso dia a dia. Mas a gente começou a entrar e bater no plástico de uso único, porque é o plástico que você vai usar, descartar e jogar fora, basicamente, né? E a indústria cria muito desse material. Como que você vê você comentou aí de, tipo, alguns materiais que, em teoria, são de uso único,
como garrafas de vinho, garrafas de... Eu tenho aqui garrafas, por exemplo, às vezes de alguma bebida alcoólica que eu acho bonita, de vidro, que eu uso para abastecer água, né? Eu deixo lá para usar como água bonita, é gostoso, mantém o gosto da água, eu acho legal de reutilizar. Mas os plásticos de uso único, né, que a gente caracteriza dessa forma, muitas vezes copinhos de PS, por exemplo, aquelas colherzinhas também de PS, na sua maioria, né, que é barato, né, fácil de moldar, enfim. Mas, enfim, existem diversos pratinhos, etc., que, na sua maioria, eles são consumidos e descartados. Como que você vê isso hoje, pensando justamente na sociedade de consumo que a gente vive, nos benefícios de praticidade e nos impactos de descarte incorreto que existem hoje no Brasil e no mundo? Porque eu sei que se você manda para reciclagem, o plástico, na sua maioria das vezes, vai ser reciclado se ele tiver algumas condições, como estar limpo e chegar nas cadeias corretas, e chegar na cooperativa limpo e ter interesse da indústria. Mas a gente sabe que hoje não é a realidade em grandes locais, na maioria dos locais do Brasil. 60% dos materiais acabam indo para aterro controlado, o resto é lixão ou aterro que não é legalizado, menos de 4% de todo o resíduo é reciclado, e a gente vê esse consumo desenfreado, que é o que acaba gerando com que as políticas sejam feitas para banir esse tipo de material. Como você enxerga isso dentro dessa sociedade de consumo, dentro dos impactos do plástico e disso que a gente está conversando, dos benefícios que ele pode trazer também para a nossa sociedade? Então, eu vejo, primeiro, o único lixo plástico que eu conheço é o lixo hospitalar, tá? Mas ninguém se vê tomando uma injeção com uma seringa de vidro ou usando uma bolsa de soro de vidro, um equipo de tripa de carneiro, enfim, né? Então, o lixo hospitalar, ele é plástico, lixo hospitalar, vai para incineração. Fora isso aí, quase tudo recicla que cai na cooperativa. O hábito do brasileiro, como em todo lugar do mundo, é que a gente sempre está atrasado alguns anos de outros países. Mas nós vínhamos de uma economia linear, que é produção, consumo e descarte. Hoje se fala, apesar da gente ter o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos lá de 2010, ninguém cumpriu nada. Então, hoje se fala de economia circular, hoje está falando bastante de plástico. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar na educação. Não tem outra maneira de fazer isso dar certo, senão a educação. Você tem aí, por exemplo, você conhece algum plano de educação ambiental dentro de alguma escola? Não tem. O primeiro plano que tem de educação ambiental em escola é o plano do Instituto Sou do Plástico, que nós fabricamos 2 equipamentos, um moinho e uma injetora de cunho educacional. Nós doamos para as escolas. Aí o aluno leva a tampinha, o pote de homo, e joga lá, moe, sai, tira um suporte de celular, como esse aqui, por exemplo, que é do Instituto. Ou aqui nós fizemos a festa da Querupita, ele fez isso aqui com tampinha plástica. Tem pessoas que são usuários de máquinas que fazem brindes assim, mais elaborados. Esse é do Open do Rio. Enfim, tudo baseado em tampinha plástica. Então, o que é legal? É mostrar para ele como funciona a reciclagem, que recicla, que ressignifica. Por exemplo, nós temos uma empresa ali no Parque Novo Mundo, aqui em São Paulo, que se chama Struzapac. Ele compra tudo de cooperativa, sacolinha, saco de arroz, saco de feijão, aquelas embalagens que giram todas ali na 25 de março, e faz saco de lixo. Então, você tem um destino desde que vá para o local correto. Hoje se fala muito de microplástico, mas essas mesmas pessoas que estão falando de microplástico falam que o plástico dura 1000 anos, dura 500 anos, é o que a gente mais escuta. Fala, nossa, o plástico ele vai para lá, ele dura 1000 anos. Nossa, mas quanto microplástico? Pô, peraí, a conta não fecha. O plástico só tem 100 anos. Não tem, a gente não está em 500 ou 1000 já para ele ter gerado microplástico. Então, de onde vem o microplástico? O microplástico, obviamente, ele vem da lavagem de roupa, que a sua maior quantidade vem de você lavar roupa. Então, o meu conselho para quem não quer gerar microplástico é não lavar roupa. Outro lugar que vem o microplástico é do pneu do carro. O pneu do carro, ele recicla todo,
mas ele tem o desgaste no asfalto. Quando a chuva vem, bate, lava, ele vai para onde? Ele vai para as águas, ele vai acompanhar o fluxo. Aquilo é considerado microplástico. Então você tem tanto microplástico que ninguém enxerga e eles estão querendo bater, eles estão mirando no lugar errado. Você mirar numa sacola plástica, poxa, a sacola plástica, ela tem uma função que muitas pessoas não percebem porque não precisam, essas pessoas que falam. A sacola plástica, a função dela de saúde, ela é alta, porque a pessoa que não tem dinheiro para comprar um saco de lixo, ela vai usar aquela sacolinha para colocar o lixo. Então, se você... vamos usar um Oxibio? Pode ser. Vamos usar uma sacola compostável? Pode ser. Adianta? Não. Adianta colocar um Oxibio num saco de lixo? Não. Adianta você colocar um compostável no saco de lixo? Não, depende da profundidade. O Oxibio vai até virar microplástico, né? Porque ele vai desfarelando com o tempo. Esse daí causa um problemão, né? E quando você usa um compostável e ele sai da parte de oxigenação, ou ele não tem as bactérias necessárias, ele é um plástico comum, ele também não vai. E quando existe uma grande empresa, fez uma pesquisa e colocou 3 embalagens iguais. Em uma embalagem de cerveja, ela colocou que era reciclável. Na outra embalagem, ela escreveu que era lixo comum, e na outra ela escreveu que era compostável biodegradável. Então, no primeiro, que era reciclável, 80% foi parar no lixo reciclável. Isso num país evoluído, tá? O segundo foi parar no 80% no lixo correto. E o terceiro, que não tinha nada escrito, ficaram na dúvida. E o terceiro, que era compostável e reciclável, ele foi parar onde? Ele foi parar no chão. Porque as pessoas acham que o compostável e o reciclável, você pode jogar ali no chão. Então, esse hábito, ele não pode existir ainda para nós. Nós temos muitos lixões de céu aberto, nós não temos composteiras, nós não temos aterro sanitário em tudo que é lugar. Então, como que você vai querer colocar esse tipo de material que estão tentando emplacar, que é o compostável, está tendo um lobby forte disso, isso não dá certo. Hoje, nós não temos condições de absorver, porque ele vai parar no aterro sanitário, ele é rejeito, ele não recicla, ele é rejeito direto, que é a conta do PLA que eu estou te falando, que a gente está pedindo para colocar cor nele, porque ele não recicla. Então, ele acaba inibindo o outro. A geração de microplástico, ela vai gerar a gente lavando roupa. A gente vai fazer o quê? Não vai lavar mais roupa? Então, tem que bolar um filtro para as máquinas, para que não se jogue microplástico. E com os pneus, nós vamos parar de andar de carro? Então, é um convívio que tem que aprender a lidar. Como vai lidar? Vai ter um filtro na tampa de cada bueiro para quando chover não levar o microplástico do pneu? Não sei. Então, são soluções que falam muito e falam pouco. O que inibe o canudo, você utilizar um canudo? O quanto o canudo polui? Não polui nada, o plástico polui 0,03%. Na poluição total de tudo é muito pequeno. E se fizer o reuso da maneira correta, se você alocar o seu resíduo no local correto, ele vai ser recuperado. Tem o Japão. Eu tenho um irmão que mora no Japão, ele tem que lavar todas as embalagens antes de colocar o resíduo no reciclável. E se o cara ir lá e abrir o lixinho dele e estiver sujo, fecha e não leva da primeira vez. Da segunda vez, se abrir e estiver sujo, fecha e não leva. Na terceira vez não leva mais, ele toma uma multa. Aí ele tem que levar lá na companhia de lixo o lixo dele. Então, é uma questão de educação. E a educação a gente só consegue na base. A gente consegue com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com pessoas, por exemplo, eu tenho 52 anos, para você me educar é muito mais difícil. Mas se um filho meu vier falar para mim que eu estou jogando um negócio na rua, pô, pai, o que você está fazendo? Você está louco? Está fazendo um negócio desse? Aí ele te impacta. Então, na minha opinião, a gente tem que trabalhar com muita força na educação de base. O governo do estado, inclusive, nos chamou para participar de um projeto de educação. Nós tivemos 2 vezes na Secretaria de Educação com o Instituto para falar de educação ambiental. É uma pauta do governo do estado. Eu achei mega interessante, porque até agora nós não temos. E nós temos também, se eu estiver me estendendo, você me corta, tá? Porque eu adoro falar.
E eu acho também que nós temos que formar os designers e as equipes de marketing voltada para a economia circular. Porque o cara vê um produto, ele pensa na beleza, no toque, o produto ser bacana, por isso que você tem um monte de coisa colorida. Então, ele pensa no olho do seu consumidor, que primeiro você vende o produto com os olhos. Só que ele tem que pensar no destino. O que vai acontecer com aquilo depois? Que tipo de produto aquilo vai virar? Eu posso fazer aquilo lá no monocamada? Ou eu tenho que misturar a tampinha de uma coisa, a garrafa de outra? Eu posso colocar um filminho, um sleeve nele, para que ele saia com facilidade? Então, as pessoas deviam de olhar mais para o lado do eco-designer do que da proibição. Porque quando você fala de substituir, por exemplo, uma garrafa PET por um material Tetra Pak, amigo, ele tem 7 camadas. Você vai falar para mim que aquilo é reciclável? Desculpa, mas é reciclável porque tem dinheiro para pagar mídia. É igual o Detal falou que o aço é o Detal, o aço sustentável. Foi feita a propaganda. Vai lá em Mariana contar a história que o aço é sustentável. Então, são coisas que acontecem no dia a dia da informação que vai para frente quem tem mais dinheiro para pagar mídia. Você tocou num ponto que é importante, sempre, que a gente sempre traz aqui no podcast, que é ver os processos, né, e essas falácias de uma forma sistêmica e holística. Porque se você olhar por uma questão plástico, aço, madeira, por um prisma só, você pode achar que você vai resolver esse problema de uma forma, mas você vai criar vários problemas porque você não está vendo a solução de forma completa, né? Então, sempre que a gente vai atuar em algo, ter essa visão, não, eu vou olhar o problema de forma holística, de forma sistêmica, aí sim eu posso ver qual que é a solução melhor e não já chegar e gritar reclamando de algo sem ter, né, todas as informações, todo o conhecimento para ver realmente se aquilo lá é um problema ou uma solução, e se a solução é mudar o material ou, de repente, mudar a maneira como se faz o uso do material ou como se faz o processo de consumo e de descarte, né? Porque o processo de consumo de mercadorias, de materiais, ele é muito complexo. A gente não pode pensar só no uso em si, a gente tem que pensar no consumo, no pós-consumo, no descarte, na economia como uma forma circular mesmo. Você vê, uma pessoa se morar numa caverna, hoje ela polui. Então, ela vai soltar gases, ela polui. Ela vai respirar, ela polui. Então, hoje polui, não tem o que fazer. Tem uma palavra que resume a poluição, ela chama conforto, e ninguém quer abrir mão do conforto, porque você polui com todos os tipos de materiais. Só que tem materiais que você, obviamente, tem materiais que eles são feitos, pensados na economia circular, que hoje se pensa, tá? No passado próximo agora, ninguém pensava nisso. Isso é coisa de agora. Então, a gente está preocupado, tem pessoas como nós, que vocês têm o seu podcast falando de sustentabilidade, eu tenho o meu, tem muitas outras pessoas falando sobre isso, que era coisa que tinha medo. O cara falar de plástico, entrar aqui para bater um papo com o podcast falando de plástico, todo mundo tem medo de tomar pedrada. Eu não tenho, porque eu sou do mercado de plástico, então, para mim, não muda nada. Agora, se você falar do tecido, então, para você vou falar mal, para falar bem do plástico, eu tenho que pontuar os outros materiais. Então, eu tive que estudar os outros materiais. Você pega um tecido e me fala qual é a forma de reciclagem de um tecido. Você pega um papel, o uso de água do papel, ele é absurdo. Se a gente fala de água, a água é a única coisa que a gente não vive sem. É o bem mais precioso do planeta. Tem um monte de estudo que fala que no futuro vai ser vendida igual na bomba de gasolina. Tem um monte de estudo que fala isso.
E a gente está preocupado com isso? Não. Está produzindo papel? Tá. Quanto gasta? 100 litros por quilo? 100 litros por quilo. A gente fala em 500 ml, quando muito, no plástico. Então, você vê que a disparidade é muito alta e o cara não pensa para falar. Você tem que colocar aditivo, a folha sulfite, por exemplo, ela é branca. A celulose é marrom. Então, para ela ficar branca, o que aconteceu? Ela sofreu um processo de susto ou um tratamento químico? Foi um tratamento químico. Então, ela usou muito produto químico e muita água. Então, a gente falou do papel. O aço destrói onde vai, para retirar aço, ele destrói e retira o minério. Só que, assim, não adianta a gente falar mal dos outros materiais, porque a gente depende de todos eles. Nós dependemos, tem que saber lidar com o que vai fazer com ele. A gente está com a informação na mão. Eu estou com a informação. Quando eu fui comprar essa garrafa de água aqui, ela passou a ser minha. Ela é minha. Ela é minha igual meu telefone celular. É a mesma coisa. O telefone é a garrafa d'água. Então, esse cartão aqui, você já viu um cartão de crédito jogado no chão? Você já viu uma nota de Libra jogada no chão? Tudo é plástico. Já viu um celular jogado no chão? É plástico. Agora, você pega uma garrafa d'água, é a mesma coisa, ela é sua. Você comprou igual comprou o telefone celular. Então, ela é de tua responsabilidade. Você tem que saber o que vai fazer com ela, descarta ela da maneira correta. Que a garrafa de água vale ouro, é R$6 o quilo do fardo da garrafa d'água. Para a pessoa que vive do resíduo, caramba, cara, isso é fantástico. Como que aumenta o número de reciclagem? Desonera a cadeia. Aí a gente cai lá na parte política de novo. Se você desonerar a cadeia, quem mais recicla paga menos, você aumenta o número de reciclagem. Você aumenta o valor do resíduo. Aí não importa qual seja o resíduo. Pode ser aço, pode ser papel, pode ser plástico, pode ser vidro. Se você desonerar a cadeia lá no começo dela, você começa a aumentar. Agora, vender crédito de reciclagem igual estão fazendo, cara, será que é a melhor maneira? Acho que não, porque o cara, ele comprou o crédito, ele perde a responsabilidade do resíduo que ele criou. Agora, desonera a cadeia de reciclagem, você vai ver o movimento que acontece. Aí você tem um movimento completamente contrário e que a gente vai bater bastante na frente parlamentar para ajudar os coletores de resíduos. São milhares de pessoas que vivem de coletar resíduo. Eu arrisco falar que 70% do resíduo coletado são de catadores individuais de rua. Com certeza, Rui, é um número muito grande de pessoas que dependem desses materiais para sair de uma zona de pobreza, né, e que encontram na reciclagem uma forma de ter uma vida mais digna, né? Então é de fato muito importante incentivar cada vez mais com que a gente aumente as taxas de reciclagem no nosso país, e isso envolve políticas que incentivem com que todos os materiais possam ser reciclados, desde tecnologias, investimentos em separação e educação, que você falou, né? Isso com certeza acho que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. A gente estava falando, né, e você falou um pouquinho dos créditos de reciclagem, isso é uma coisa que é bem discutida, né, porque tem muita polêmica envolvida, porque uma empresa coloca ali sei lá, toneladas de um plástico que hoje não tem uma cadeia de reciclagem, compra créditos de PET que é reciclado, né? Então, e aí eu acho que entra nessa parte da reciclagem, que é uma coisa importante da gente falar sempre, e um dos grandes motivos que a gente está trazendo aqui é que o plástico, ele não é um material, ele é uma categoria de materiais. Existem diversos tipos de materiais, de plásticos, com diferentes composições e cada um com sua aplicação e utilidade e seus benefícios. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, porque todo mundo olha e fala, é plástico, mas as pessoas não sabem o que é plástico, não sabem o que é um polímero, que isso é uma categoria de materiais que tem ali uma abrangência gigante e que cada um tem um processo distinto de reciclagem, tem uma aplicação, um uso. Da mesma forma, é mais fácil quando você fala metal, papel, vidro, plástico, né? Mas metal também tem uma categoria gigante. Você pode ter cobre, pode ter aço, pode ter alumínio, pode ter, enfim, N tipos de metais. O vidro também tem suas, né, vários tipos de vidros temperados, enfim, refratários, e um monte de outras categorias de vidros, né? Papel,
Acho que também tem umas categorias mais um pouco mais Muitas. padronizadas, mas também tem papelão, tem papel branco, tem, enfim, diversas categorias, né? Mas o plástico parece que é um só. As pessoas não entendem que ele tem uma divergência, uma gama gigantesca ali. E Tem aí, uma ponta que eu sempre falo da pandemia. Na pandemia, ninguém, absolutamente ninguém, lembrou de falar de plástico. Ninguém lembrou de falar de plástico. Todo mundo queria o materialzinho embalado, todo mundo queria tudo. Hoje, cria máscara, né? A face shield, né? A máscara. Eu falo muito, eu gosto de usar o chocolate como exemplo. Imagina se todo chocolate que você fosse consumir, ele fosse fresco. Você não tivesse o processo de embalagem para não oxigenação, que a embalagem de plástico faz ele durar bastante tempo. Ou mesmo uma bolacha. Você pega uma bolacha de maisena, que você vai comprar, ela fica muito tempo na prateleira. Se ela estivesse embalada em um outro produto que não plástico, entraria oxigênio e a degradação dela seria mais rápida. Então, o que quer dizer isso, resumindo em miúdos? Aumentou a vida útil, o shelf life do produto foi lá em cima. Então, você vai hoje num supermercado, você tem uma família, elas têm 3 filhos. Aí você fala, vou comprar 15 pacotes de bolacha para os meus filhos passar o mês. Você vai lá, você pode comprar os 15 pacotes, coloca na sua despensa e eles vão consumir durante o mês. Agora, imagina se fosse um material que desse oxigenação e que aquilo ali tivesse a vida útil estendida para 7 dias. Você ia chegar lá no supermercado, você ia poder comprar 2 pacotinhos de bolacha no máximo. O que ia acontecer com a indústria? Ia produzir menos. Quando você produz menos, seu custo sobe. O que vai acontecer? Você vai deixar de ter um produto acessível para a classe C, D e E. Então, você vai tirar a vantagem que eles têm hoje, que ninguém percebe isso. Se você pegar de uma maneira geral e perguntar, ninguém percebe isso. Você vai tirar a facilidade e o poder aquisitivo que eles têm para comprar esse tipo de produto, que é um produto barato, porque ele é fabricado em larga escala. E o plástico contém esses produtos muito bem acondicionados, aumentando a vida útil. Um bife, você vai comprar um bife congelado numa gôndola do supermercado, que ele está feito lá embalado a vácuo, ou que fizeram um ATM, uma atmosfera modificada, para aumentar o shelf life dele. Pô, aquela carne é mais barata, cara, do que você comprar ela fresca, porque o cara conseguiu fazer em grande escala e colocar lá para te servir, você pagar mais barato. É caro, é inacessível, tem várias coisas que são caras. Mas esse tipo de produto congelado que estão em gôndolas do supermercado, eles são mais acessíveis do que os produtos personalizados. Você vai, por exemplo, comprar carne num supermercado comum. Você paga, sei lá, R$30 o quilo, R$40 o quilo. Se você for numa boutique de carne, o mesmo corte de carne, você chega a pagar 500, R$1.000 o quilo. Por quê? Porque é um produto que o cara pegou ali, é fresco, de qualidade, é o corte do chefe e tal. Mas se você pegar, é a carne, cara. Ela está embalada em larga escala. É assim com chocolate, com a bolacha, com bala, com um monte de outros produtos. E para isso que a gente estava falando, que o Gustavo comentou da visão do todo, né? Existem várias análises, né? Eu acho que a análise de ciclo de vida é uma. Obviamente, as pessoas não têm tanto conhecimento, mas que isso tem que se popularizar. Porque quando você analisa todo o uso, né, desde a extração das matérias-primas até o descarte, os impactos durante o processo daquele material, isso vai trazer, de fato, uma questão de... Não vou falar um material melhor do que o outro, porque eu acho que a gente não pode ficar comparando isso, a gente nunca vai ter uma bala de prata que resolva todos os problemas do mundo, mas é como poder falar, pô, isso daqui tá legal, tá economizando CO2, tá reduzindo o resíduo, enfim. Mas para a gente seguir aqui... Coloca uma pizza numa embalagem de plástico e vê o que acontece com ela. Você não consegue comer, ela vira uma borracha. Então, você não pode trocar a embalagem de papel da pizza. Sim, sim. Tem diversos usos. Cada material ele tem sua especificidade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ressaltar aqui. O plástico ele tem suas vantagens, seu uso, e igual a gente falou, hoje ele é muito visto como um problema por causa do seu descarte, porque ele é um material que muitas vezes ele aparece, ele é um material que boia, você joga num rio, ele vai estar boiando, enquanto os outros talvez vão afundar e a gente não vai ver ele lá no fundo. Você pode pescar ele, né?
Os outros não vão aparecer. Eu vejo todo dia, né, aqui no mar, mas é o que o Rui falou, né? Está muito ligado à educação, a maneira como a gente usa para fazer o descarte desse material. Se a gente fizesse o descarte de forma correta, ele não ia parar no rio, o plástico não sai. Não tem perna. Da casa de alguém e vai correndo para o rio ou para o mar, aqui no caso de Santos. Né? A forma de descartar lá sozinho. E a forma de descartar e armazenar, né? Porque o plástico, por ele ser leve, se você coloca em qualquer lugar, o vento leva. Isso vai espalhando ele para diversos locais. E tem a questão do valor, que o Rui falou, né? Ninguém deixa um celular que é cheio de plástico no meio da rua. Uma latinha de alumínio hoje é vista como valor. Você coloca lá, alguém vai lá e pega. O plástico, devido às cadeias ainda não estarem valorizadas, as pessoas acham que lá não tem valor nenhum, sendo que tem muito valor. É só preciso saber trabalhar políticas para que isso seja valorizado e colocado, né? Mas você vê que coisa interessante, o alumínio é R$8 o quilo. A garrafa PET, ela está em R$6 o quilo. Então, você vê como já valorizou bastante, você vê menos garrafa PET já solta aí por aí, onde você vê tem tela de captação, que nem no Rio Pinheiros lá, tem uma tela de captação lá que eles pegam, retiram o que algum desavisado joga lá, e aquilo vai parar na reciclagem e é muito bem aproveitado. Então, a questão do plástico boiar, eu acho fantástico. Ele boia, você pode coletar. Agora, se você soltar uma moeda na água, ela vai afundar e vai contaminar do mesmo jeito, só que vai contaminar lá embaixo. Ninguém está vendo, não está gritando aos olhos. E um ponto muito importante que você falou, Renato, é em relação à avaliação do ciclo de vida. Quando o cara vai falar mal de qualquer produto, eu acho que ele tem que entrar na internet, que já que entrou para falar mal, entra para pesquisar. Entra lá e digita avaliação do ciclo de vida do produto tal, em relação à avaliação do ciclo de vida do produto tal. Ele vai ter ali, no mínimo, as respostas necessárias para ele poder fazer uma crítica bem feita e não tomar pancada lá na frente. E só um outro ponto do plástico, que eu acho que é importante a gente destacar, que igual a gente está falando, ele tem vários usos, né, e várias vantagens. Ele também tem alguns problemas, quando, por exemplo, ele cai no mar, uma sacolinha plástica, que é confundida com alimento de tartarugas. Isso é um tremendo impacto. Né? O Gustavo deve ver isso muito mais do que eu, por navegar nas águas ali. Eu vejo, assim, redes, enfim. Sacolinha plástica, outro dia eu recolhi uma sacolinha plástica e tinha 3 filhotes de siri que estavam presos dentro da sacolinha, que se eu não tivesse recolhido, eles teriam morrido. Tal. E eu achava que eu só estava recolhendo um plástico para levar para o lixo. E aí, quando eu fui abrir, tinham siris presos lá. Né? Mas eu faço até uma brincadeira. A sacola não tem perna. Alguém jogou aquela sacola lá. Então, a gente volta lá no começo da nossa conversa, que é a educação. Sim. Se não tiver política de educação em relação a isso, nada vai dar certo. Sim, acho que isso é um ponto super importante, Rui, só para... E para a gente fechar, eu queria só mais uma consideração. A gente não encontra só plástico, né? Quando eu encontro tudo. Ontem a gente encontrou coisa de madeira, cada coisa que a gente encontra no mar quando sai para remar, que vocês não acreditariam que eu vejo como lixo. Eu tenho certeza mas você vê que encontra aqueles copinhos que falam que é de papel, mas que tem uma camada plástica ali, porque a galera fala de papel, mas é do plástico, né? Porque enfim, o papel ou verniz, né? Ou verniz, que eu vou falar sobre esse verniz. Verniz ele não é bom. Você pega a maior quantidade de lixo plástico que está dentro dos oceanos, são lixos de resíduos de indústria de pesca. Então, isso é o que mais agride os animais marinhos. Mas ninguém fala. E você quer resolver esse problema? É fácil pra caramba. O cara saiu com 1.000 metros de rede e voltou com 900, ele tem que pagar uma multa pelo 100. O cara saiu com 1.000 metros de rede e voltou com 500, ele tem que pagar uma multa sobre 500. Então, você ataca o ponto aonde ele gera mais problema, porque você vê muito mais impacto na vida marinha de lixo, de pesca, que aí a culpa não é do plástico, negativo nunca será. Porque isso aí o cara deixou a rede lá, porque ela enganchou e ficou lá.
Só que o cara não pagou nada por aquilo. Então, só que quem enfrenta uma companhia de pesca? Ninguém tem coragem para enfrentar. Porque você tem muitos votos, você tem muitos empregos, você tem muita coisa relacionada a isso. Mas o lixo de pesca é o maior contaminante de resíduo e o que mais agride animais marinhos hoje nos nossos oceanos. Eu acho que chega quase a 80% do valor, 80%, 90%. É uma quantidade gigantesca. A gente até trouxe num episódio que a gente falou sobre o ODS 17, né, na água, a gente trouxe o problema maior nos oceanos dessas que a gente fala quando é os resíduos da pesca, né, que ficam no oceano. Né? E se não houver punição, multa, isso não vai mudar. Primeiro, o ser humano, o lugar mais sensível do ser humano é o bolso. Acho que isso é fundamental. Isso você tocou num ponto aí importante. Se deixar aqui, a gente vai ficar horas conversando com esse tema aí. Eu sou apaixonado para. Eu também. Mas a gente mantém o podcast geralmente dentro de 1 hora e já voou aqui 4 horas, já começamos às 3 em ponto e já passou aqui 1 hora de gravação. Eu queria, para a gente fechar, né? Depois a gente pode bater um papo, falar sobre outras coisas, enfim, mas que você fizesse uma consideração aí final para a gente poder fazer um fechamento, né? A respeito sobre como, de fato, essa desinformação, porque o Beabá ele tem um papel de trazer informação de qualidade sobre sustentabilidade para que as pessoas possam refletir, levar isso para o seu dia a dia de uma forma clara, de uma forma real. Como que essa desinformação tem atrapalhado uma transição por uma vida mais sustentável com os materiais, de uma forma em geral? Resumindo aqui a nossa conversa, porque foi basicamente isso que a gente falou, mas pedir para você deixar uma mensagem final aí para quem está eu vou exemplificar para você, por exemplo, a indústria de cosméticos. Ela começou um movimento de tirar as embalagens de plástico e colocar embalagem de papel. Hoje eles já entendem que não é bem assim, que você aumenta peso, que você aumenta consumo de água, então que cada material tem a sua colocação. O que as pessoas precisam entender, antes de falar de qualquer produto, façam uma pesquisa breve. Hoje na IA tem bastante coisa, no Google tem bastante coisa. Pesquise antes de falar besteira sobre os materiais. Não faça demonização de nenhum material, porque você vai estar sendo hipócrita, porque todo mundo tem plástico, aço, papelão, madeira, todo mundo tem dentro de casa. Então, o que precisa é a população se unir para pedir educação ambiental, seja ela de qualquer produto, de qualquer coisa. Nós estamos com o Instituto Sou do Plástico, precisamos de associados, a gente só aceita a indústria como associado, para promover a educação. Depois, se puderem entrar no @Sou do Plástico, tem bastante informação. O nosso Sou é Sou de Alma, que a gente fala que a alma do plástico é circular. E queria agradecer o espaço, muito obrigado pelo espaço cedido aqui. Parabéns pelo podcast de vocês e qualquer coisa que eu puder colaborar em qualquer momento é só me acionar. Eu agradeço a sua presença, foi um papo muito gostoso, espero que tenha esclarecido muito as questões referentes ao plástico para quem está nos vendo, nos ouvindo. Hoje eu falei muito mais que o Gustavo, mas agradeço a todos aqui que nos ouviram e tá sempre o convite, Rui, para a gente continuar essas conversas, a gente trazer informação de qualidade. Obrigado. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu, até o próximo episódio. Aqui o Beabá é Sustentável.